Então, boa noite, bem-vindo a todos em mais um Encontros para Mudança, na última quarta-feira do mês. A gente fica sempre muito ansioso e contente por receber vocês aqui, né, e ter a possibilidade de fazer essa troca de experiências, vivências, né, troca profissional entre nós todos profissionais aí com carreiras imensas, né, e com muitas experiências. Então, muito bem-vindo a todos. Vamos começar o encontro dessa noite. A gente quer tratar a conexão entre três bons temas, né? E aí eu até te passei, porque eu ia Opa, pedir para a Silvia, na verdade, eu até falei, Silvia, vamos alterar, e já, pode depois eu mutar? parei, sabe, tivesse assim, não, acho que não. Então, voltando, a gente vai fazer hoje a conexão entre três importantes temas. Conexão entre comunicação não violenta, inteligência emocional e comunicação interpessoal. A ideia aqui é que a gente vai passar por esses temas brevemente e depois, como de hábito, nós vamos fazer uma discussão nas salas. Tá? Como, para quem não conhece, está vindo pela primeira vez, o mote, né, dos Encontros para a Mudança nasce em função da nossa própria crença em que a gente se transforma a partir do conhecimento, né? Educação, conhecimento, gera transformação. Isso é um valor muito forte para a dinâmica e assim a gente vem trabalhando aí nos últimos 14 anos de estrada. Desde fazer pesquisa, a gente acabou de fechar uma pesquisa e vai fazer a publicação dela em breve sobre as transformações organizacionais, blog, material disponível no nosso site, né? E os encontros, que é uma dessas características nossas de fazer esse evento aberto para trazer novos insights para o nosso dia a dia. Os encontros, então, nasceram em 2012 e com esse propósito de difundir, ecoar, propagar temas que a gente considera relevantes. Esse ano a gente já navegou em muitos temas, esse ano o nosso foco está em desenvolvimento humano. O ano passado a gente falou, no segundo semestre, muito sobre gestão e cultura, gestão e inovação, gestão e empreendedorismo, e esse ano a gente está navegando dentro da trilha de desenvolvimento humano e tem essa ideia de ser uma troca entre profissionais, uma troca de experiências, de visões, e não tem nenhuma expectativa de ser uma sala de aula, mas uma troca entre amigos e novos amigos, antigos amigos que se encontram aqui. Esse é o grande mote dos Encontros para a Mudança. A gente fez conflitos e no mês 6, né? No mês 7 a gente falou da convergência de liderança, cultura e mudança. Todo esse material, como eu falei para vocês, está no YouTube, então quem não participou dos encontros desde o começo do ano tem todo o material lá, e todos os temas que a gente tratou. Agora a gente vai falar de CNV, inteligência emocional e comunicação interpessoal, e vamos falar no próximo mês de setembro sobre relações interpessoais. Vamos falar de gestão estratégica de pessoas e vamos falar das competências essenciais do século XXI, que não são poucas, né? As chamadas essenciais, é uma lista imensa. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso. A gente vai até o mês 11 aí com os nossos encontros para mudança e já estão desde agora todos convidados. Bom, eu vou começar com comunicação não violenta e, na sequência, eu vou passando aí a discussão para a Lília e para a Sandra. O tema comunicação não violência nasce com o Marshall Rosenberg, que é esse senhor aí sentado, né, com um chacal e uma girafa, porque ele traz essa imagem do chacal e da girafa, né, que nós fomos treinados e fomos criados no mundo chacal, né, no sentido de que a violência, né, a gente tem uma consciência humana de que nós somos naturalmente violentos, mas potencialmente não violentos, né? E que a gente julga muito como uma forma natural. O nosso julgar é muito natural. Então, Sandra, pode baixar todos os...
Então, como é que ele entende a comunicação não violenta? Que é um processo. Então, ele, observando como psicólogo e como mediador, né, porque ele é um psicólogo formado, né, ele trabalha em programas de paz, né, em vários locais do mundo, na Sérvia, na Croácia e tal. Então, ele traz um pouco essa experiência dele como mediador de conflitos e traz uma técnica, um processo que foi denominado, então, por ele de comunicação não violenta. É um processo, é uma prática, ele diz, é uma possibilidade de você começar a observar a sua conexão com o outro, né? Da busca da cooperação, de criar essas pontes de cooperação e de fala entre as pessoas, de melhorar a sua comunicação interpessoal. E é sempre uma escolha sua, né? Você pode ser um chacal, ou seja, ser violento na fala, ser uma pessoa que julga muito, ou ser o girafa. Ele usa a girafa porque ele diz que a girafa é que tem o maior coração entre os animais, e por isso essa imagem da girafa. E ele, se vocês virem alguns vídeos dele no YouTube, você vê exatamente ele fazendo essa encenação entre será que nós somos girafas ou somos chacal, né, na nossa comunicação diária, né, na nossa comunicação, e é o que a gente faz o tempo todo nas organizações, né, seja nas reuniões, seja em N momentos, nas reuniões, nos feedbacks, nos encontros, né, nas falas entre as pessoas na empresa, né, ao ouvir um comentário de alguém, a gente já pode julgar essa pessoa pelo comentário que ela trouxe, ou num momento de troca de ideias, ou desenvolvendo o nosso papel de gestor ou de liderança de mudança, né? E ele diz, a gente tem que calcar-se em sentimentos e nas necessidades humanas. Então, a primeira grande lição do Rosenberg isso é uma prática, ou seja, se é uma prática, é um processo, como é que a gente pode se desenvolver nisso? Né? Aquela história de que a gente pode, através de um método, e é isso que ele estrutura, um método para você começar a exercitar a sua comunicação não violenta. Isso. Esse método trabalha com 4 grandes passos. Né? Observar sem julgar. Sentimento, como eu me sinto, qual é a minha necessidade e qual é o meu pedido específico. Uma das questões mais difíceis nessa prática é que nós aprendemos a julgar. Qualquer fala que vem, a gente já traz um julgamento. A pessoa fez essa pergunta por causa disso, disso e disso. Porque ela quer que eu faça isso, isso e isso. Porque ela está querendo pressupor que... Então, ele diz, vamos distinguir, né, o observar de um juízo de valor. Vamos trabalhar a observação sem julgar, apesar de a gente saber que é uma característica forte do ser humano o julgamento. A gente trabalha, quase que natural demais para o humano trabalhar a questão do julgar. Né? Alguma pessoa vem falar e tu diz, ele fala demais. Pronto, acabei de fazer um julgamento. Né? E acabei de perder a atenção no processo, a atenção na fala, a atenção no outro. E ele diz, eu preciso observar o comportamento, né? Não tem bom ou ruim, né? Eu preciso acabar com os rótulos, né? E eu preciso identificar como eu faço esse julgamento automático. Então, esse e sair de uma comunicação que ele chama alienante. Eu tenho que fazer isso por causa de fulano, beltrano, eu tenho que fazer assim por causa disso, que ele chama de comunicação alienante para nós mesmos, né? Então, esse é um passo importantíssimo. O segundo é como é que eu me sinto. E trabalhar sentimento, né? Cada vez mais a gente vem vendo a importância disso
nas relações interpessoais, e uma organização é um conjunto de pessoas fazendo relações interpessoais, como eu trabalho esse sentimento, né? Não é uma opinião, é um sentimento, é o que isso causa para mim, né? E o terceiro grande movimento é qual é a necessidade, o que de fato eu sinto falta, o que de fato, não é uma estratégia, é o que de fato eu sinto falta. E o quarto é um pedido específico, não genérico. É um pedido, e não uma exigência ou uma ameaça, é um pedido específico. Então, existem alguns conceitos, né? Por exemplo, na própria comunicação não violenta, a gente, às vezes, engole o sapo, né? Eu não vou falar sobre o que importa, né? Eu tenho uma boa intenção de criar essa harmonia, mas a minha tendência, quando eu falo isso, é que eu estou julgando em pensamento. Ah, ele fez isso por causa disso, 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 então eu vou, né, aspas, né? Estou num status de engolir sapo, mas eu internamente estou fazendo um julgamento. Ou eu vou lá para a minha violência e vem uma fala, né? Eu nem ouço direito o outro e eu já solto os cachorros, né? Para evitar que eu me magoe, né? Eu explodo e não vejo realmente a intenção do outro, né? Não enxergo o outro. Então, a busca da empatia, né, que é também chamada comunicação não violenta, a comunicação empática, essa busca da empatia, essa busca de escutar com intenção de compreender o outro, escutar com a vontade de ouvir o outro, de abrir um espaço de cocriação sobre esse cenário, e não de determinação, exigência ou ameaça. E olha que a gente usa da nossa comunicação o tempo todo. Vamos para o próximo. E aqui, então, tem um pouco esse resumo, né, do que a gente está conversando com vocês, né? Acabar com rótulos, aprender a identificar nosso julgamento automático, escuta ativa. Então, acabar com rótulo. A gente tem uma mania de colocar o X nas costas das pessoas, né? Dizendo, se fulano vem conversar comigo, eu já sei o que ele vai dizer, eu já sei o que ele vai falar, eu já sei o jeito dele, então eu já tenho um pré-julgamento, então eu perco a minha capacidade de observação, porque eu trago para o meu pensamento todo esse pré-julgamento e essa formatação. Meus sentimentos, né? Como é que isso está refletindo no meu corpo? A vida começa no sensorial. O que eu estou sentindo agora? E é tão difícil porque a gente não está acostumado a isso, né? A usar, a trabalhar o nosso sentimento. Então, como é que isso se expressa no meu corpo, né? Na minha dor, na minha mágoa, na minha gratidão? Como é que se expressa? Necessidade, né? O que eu estou sentindo falta? Não genericamente, né? O que eu estou sentindo falta? Quais são os valores que estão no jogo? Quais são os desejos que estão no jogo? Qual é a minha motivação? E, por fim, o pedido específico. Não é assim, você sempre fez isso, ou então eu quero que seja sempre assim. Qual é o pedido específico, né? Qual é a necessidade específica? Qual é o fato? Então, esses 4 passos da comunicação não violenta, estruturados dessa forma, nos coloca para pensar sobre como é que eu me comunico, qual é o meu grau de inteligência na minha comunicação, como é que eu percebo o outro. E aí a gente quer passar para o próximo tema, né, interconectado com isso, que é a inteligência emocional, e eu passo a palavra para a Lília. Boa noite, pessoal. Agora, aproveitando o gancho que a Lilian trouxe sobre a escuta ativa, a Sandra também vai falar de escuta ativa, e eu queria que a gente começasse agora a pensar em observação ativa. O mundo acontece fora de mim e dentro de mim. Então, quanto mais a gente conseguir fazer a observação
de nós mesmos, e também a partir disso poder perceber as outras pessoas, maior será a nossa inteligência emocional. Eu trouxe essas imagens aqui, que é do Centro de Investigação do Comportamento das Emoções. Aqui a gente vai falar de 7 emoções que eles chamam de universais básicas. Na realidade, são as 7 emoções que foram investigadas e comprovadas na Terra, né? A gente ainda não conseguiu fazer isso no meio extraterrestre, mas entre nós humanos, essas 7 emoções, elas são comprovadas. Começou-se o estudo lá em 1872 com Darwin. Isso é muito antigo, gente. E tem livros, e é claro que a neurociência agora, com ressonância e com tantos estudos, conseguem comprovar. Essas emoções, quando nós sentimos a emoção, é comprovado que os músculos faciais, eles se movem de uma forma padronizada entre nós humanos. E aí a gente vai falar do neurônio espelho daqui a pouco e tudo mais, mas isso é neurologicamente comprovado. Então, por exemplo, tem um moço aqui, a primeira imagem dele, aparentemente ali ele está normal, né? Está passivo. A segunda imagem, quando a gente observa, o que passa para a gente, vou dizer que é a raiva, é uma expressão raivosa. A raiva é uma dessas 7 emoções que são universais. O segundo, eu vou dizer que é o desprezo, falta de interesse. Né? Então, imagina que se alguém está falando alguma coisa para mim que é muito tediosa, possivelmente, se eu não tiver em autoobservação, eu vou ficar com uma expressão dessa. E aí a gente até comenta, né, que na comunicação eu tenho muito da expressão corporal. Então, imaginem que a gente não está pensando nisso, mas a gente faz uma cara dessa. Né? A outra expressão é a aversão. Alguns falam nojo, né? Quando eu tenho alguma repulsa por algo. Né? Pode ser um inseto, pode ser uma comida, pode ser um fato que alguém comentou comigo, eu vou fazer, ao sentir essa emoção, uma cara dessa. Depois, a outra é medo. Então, imagina que eu estou lá no meio corporativo, alguém me dá um desafio, de repente eu faço uma cara dessa, porque eu não parei para me observar, eu ainda não me conheço. E a gente acaba fazendo espontaneamente, né? Depois, uma cara de alegria. Então, a alegria também é uma dessas 7 emoções. Também pode acontecer, isso é muito mais fácil de acontecer. Depois tem depois eu tenho a tristeza também. São todas emoções que são importantes para a gente e são inatas. Nós temos e a gente mexe o músculo facial assim. E depois a surpresa. Também quando algo inusitado, uma mudança, mudou alguma coisa na minha vida, na minha rotina, pode ser que eu tenha uma surpresa, é uma cara de susto. Né? Então, para a gente pensar que quando eu estou me relacionando com uma outra pessoa, à medida que as minhas emoções elas aparecem, a gente pode fazer uma expressão dessa. Tá bom? Então, como eu disse, isso é muito antigo, lá de 1872, e vem sendo comprovado cada vez mais. Falando agora do Daniel Goleman, que é o pai do tema de inteligência emocional, a primeira edição do livro dele foi de 1995-96. Olha só que a gente já tem um bom tempo disso, e para falar ainda de uma coisa tão nova, né, no nosso dia a dia, nas nossas percepções, nas nossas observações. Era exatamente a teoria revolucionária sobre o que é ser inteligente. Ele trouxe isso para a gente como uma coisa inovadora. Inteligência emocional se traduz na possibilidade do ser humano de aprender a lidar com as próprias emoções e usufruí-las em benefício próprio, porque à medida que eu me conheço, eu consigo controlar o nível que essa emoção pode me alterar, desde ser uma coisa natural, equilibrada ou disfuncional. Eu posso ficar totalmente fora de controle. Então, isso é bastante importante de a gente observar. Eu aprendo, através do desenvolvimento dessa inteligência, desse quociente de inteligência emocional, a controlar e perceber as minhas emoções, mas dos outros também. Eu sempre conheço o outro a partir de mim. Se for algo muito desconhecido para mim, eu não consigo perceber no outro, porque eu desconheço. Então, essa importância de nós
nos conhecermos, né? Como a Lilian trouxe também. Então, existem esses 5 pilares que o Goleman nos traz, que é conhecer as próprias emoções, é o primeiro passo. Então, que gatilho, que estímulo emocional que é meu, disparou aquela emoção em mim? Pode ser uma notícia que me deixou extremamente raivoso, pode ser uma notícia que me deixou com muito medo. Se eu não perceber e sentir a emoção, eu não consigo passar para o próximo movimento, para o próximo pilar, que é controlar a emoção. E esse controle, de fato, é se permitir sentir, saber o que está acontecendo com você e tentar arrumar uma forma de entender o que você vai fazer com tudo isso. Você pode decidir, ao ficar raivoso, pular no pescoço da pessoa, ou respirar fundo, pensar o que você vai fazer, para depois tomar uma decisão. Por isso que as pessoas que vão desenvolvendo este entendimento, percepção emocional e o controle, conseguem ter melhores resultados. A gente vai falar de percentuais disso daqui a pouquinho. Na automotivação, que é o próximo pilar, quer dizer, eu já percebi, entendi o que está acontecendo comigo, eu controlei. Na automotivação é o momento de pensar, sentir, e como a Lilian falou, a gente sente no corpo. A emoção de raiva pode me dar uma dor de estômago, pode me disparar o coração, eu posso ficar tonto, sei lá. Fisicamente você vai ter uma reação, né? E perceber também, e querer agir, para poder tomar uma decisão mais assertiva com relação a isso. E é nesse momento da automotivação é que eu vou perceber os gatilhos emocionais, o que acontece comigo para disparar isso, que é meu, não é do meio ambiente, não é da cultura, não é do outro, não é do planeta. É algo que está dentro de você. E isso é importante você se conhecer cada vez mais. Autorreflexão, parar para perceber, se perceber como ser humano, e todos nós temos isso, né? As emoções, essas 7, garantidamente todos nós temos. O quarto pilar é a empatia, que é a história da gente se colocar no lugar do outro, entender a percepção do outro, o comportamento do outro, estarmos mais sensíveis, mais abertos, para perceber que o outro também tem raiva, o outro também tem aversão, ele vai estar desprezando de alguma forma em algum momento, ele pode estar muito surpreso com o que eu estou falando, né? Então, perceber isso. Perceba que na percepção facial, a gente já vai ter essa primeira noção. E esse último pilar é saber se relacionar interpessoalmente. A Sandra vai falar de comunicação interpessoal. Como eu me relaciono interpessoalmente? Se eu pude observar toda essa jornada das minhas emoções, certamente eu vou ter um controle maior das emoções e vou tomar atitudes, vou ter comportamentos mais funcionais. E como diz o Goleman, que vai trazer mais benefícios para o meu convívio social. Pode ser na parte profissional, pode ser no meu pessoal também. Então, é uma jornada interessante de nós nos desafiarmos a fazer isso. Então, observação ativa, né? Eu chamo assim porque você tem que estar atento. Se eu não estiver atento, você falou de escuta, eu estou ouvindo atentamente ao que ele está dizendo, sem imaginar o que ele vai, o que eu vou responder, né? Estou naquele momento. E também observando a si mesmo e ao outro. Pode virar, Sandra, por favor. Aí a gente falando só rapidamente de neurociência, claro que o objetivo não é dar uma aula sobre neurociência, mas existem aí, os estudos nos trazem que foram identificados alguns neurônios que ficam no córtex pré-frontal, que quando, normalmente em atividades que são motoras, quando um ser humano, é claro que eles identificaram primeiro em animais, foram nos macacos, tá? Mas é claro que foram feitos estudos e no ser humano também. Essa área do cérebro, esses neurônios, que são chamados de espelho, eles se ativam quando eu observo algumas atitudes, algumas atividades, por exemplo, um outro humano fazendo, e eu posso estar, de fato, realizando a mesma atividade, por isso que ele está ativo, ou eu posso simplesmente estar observando. Por exemplo, vocês já perceberam que, às vezes, quando alguém começa a rir desenfreadamente na nossa frente, dali a pouco parece que você tem vontade de sorrir, de gargalhar também, daqui a pouco você entrou na gargalhada e não sabe nem direito por que você está rindo.
A mesma coisa para o choro. Eu posso estar observando alguém, abraçar alguém, eu não estou abraçando, mas o fato de eu observar, os meus neurônios espelho já estão ativos. Isso é super bacana. Por que que é bacana a gente saber disso? Porque a capacidade de empatia, tão importante lá na inteligência emocional, essa habilidade de detectar o que a outra pessoa sente, inclusive porque são emoções que eu também sinto, eu conheço. Então, ela é medida pela capacidade de poder reproduzir no nosso próprio organismo um estado emocional similar. Por isso que a gente diz, eu vejo alguém gargalhando, ele está muito feliz, daqui a pouco eu estou fazendo isso também. Né? Então, nesse comportamento, é a participação dos neurônios espelho. Olha que coisa fantástica. De verdade, eu tenho um trabalho físico, né? Vou pensar que o meu neurônio está lá ativo dentro do meu cérebro, mas que tem a ver com uma coisa que muitas vezes é subjetiva para a gente, com a minha emoção e com a minha capacidade de observar e perceber o outro. E só a partir daí me colocar no lugar do outro. Não existe empatia se eu não tiver esse processo, de verdade. Na fala é bonito me colocar no lugar do outro, mas se eu não tiver essa habilidade de perceber até no corpo, eu não consigo fazer isso de fato, né? A neurociência até diz que se tiver uma disfuncionalidade na quantidade desses neurônios espelho, você pode ter algum transtorno neurológico. Por exemplo, inclusive a questão do autismo, por exemplo, né? Caracterizado pela dificuldade em realizar interações sociais. Então, essa dificuldade até traz aí uma possibilidade desses neurônios espelho estarem numa quantidade menor ou de alguma forma disfuncionais. Então, tem um físico que trabalha com um subjetivo, um psicológico, um emocional. E assim a gente aprende a se relacionar com o outro. Isso é fantástico. Através de tudo isso, a gente consegue executar ou praticar mesmo uma comunicação interpessoal muito mais funcional. E para isso, eu vou deixar a palavra com a Sandra, que vai falar para a gente sobre isso. Muito bem, vamos lá. Então, falando aqui em relação à comunicação interpessoal, né? O que é isso? O que significa essa comunicação interpessoal? Ela inclui a troca de informação entre dois, né, ou mais indivíduos, né? Ou seja, a capacidade de transmitir, de receber e interpretar mensagens verbais ou não verbais, né? Com clareza. E isso, gente, é uma competência que nós temos que ter para estabelecer diálogos coerentes, né, entre as pessoas. Ou seja, né, em outras palavras, uma boa comunicação interpessoal, ela envolve o falar, o escrever, né, expressar o seu corpo e o ouvir, ler e observar, né? Então, assim, por isso que a gente tem comentado aqui a questão da comunicação não violenta, a questão do se conhecer, a questão da empatia. Por quê? Porque a comunicação interpessoal, ela envolve todas essas competências, né, em relação a isso. E aí, o que a gente pode falar um pouco mais aqui em relação à comunicação interpessoal? A questão do ouvir, né, e a diferença, né, entre o escutar e o ouvir, porque há uma diferença entre o escutar e o ouvir. O ouvir, ele é uma atitude passiva, né, e o escutar, ele é uma atitude ativa, por isso que a gente fala que no processo de comunicação, principalmente interpessoal, a escutativa, ela é essencial, ela é importante. Por quê? Porque quando eu tenho a escutativa, eu estou desenvolvendo nesse momento a minha empatia, né, com o outro, ou seja, eu estou observando não só o outro, mas a mim também, né? Como a Lilian bem disse, primeiro você tem que conhecer suas emoções, primeiro você tem que refletir sobre si para poder observar o outro. Então, quando a gente faz essa escuta ativa, né, a gente tem aí essa capacidade de empatia com o outro,
que uma das definições do dicionário diz que é a capacidade de se identificar com a outra pessoa, né, de sentir o que ela sente e querer o que ela quer, ou seja, né, ter empatia é se colocar no lugar do outro. Então, quando você tem uma escutativa, quando você está ali na comunicação interpessoal, você tem aí essa questão da escutativa, ou seja, né, a escuta é muito mais do que o simplesmente ouvir, é você prestar atenção no outro. E para que esse processo de escutativa ele seja eficiente, né, nós precisamos aí de ter algumas atitudes que favorecem essa escutativas e outras atitudes que bloqueiam, né, essa escuta empática, essa escutativa. Então, o que favorece essa escutativa, né? A disponibilidade para o outro. Assim como foi dito lá na comunicação não violenta, né? Você ouvir sem o pré-julgamento, ou seja, você está ali disponível, ouvir o que o outro está falando, né? Se colocar no lugar dele, prestar atenção, né? E não ficar ali preparando a resposta, não ficar ali julgando, pensando o que ele está pensando o que aconteceu, ou seja, né? É aquela questão do silêncio dentro da alma e da mente, é você estar ali, como diz aí no Mindfulness, né? Você está presente, no momento presente. É você dar total atenção àquele momento, àquela pessoa, àquela conversa, tá? E não julgar, e acolher a discordância. Por quê? Porque muitas vezes a gente pode discordar, né, do que o outro está falando, a gente pode ter opiniões diferentes, divergentes, né? Então, isso é totalmente pertinente e a gente tem que ter aí essa questão de acolher e entender, né, os pontos de divergência que não necessariamente geram conflitos, né, que não necessariamente são ruins, apenas são divergentes, tá? Outro ponto importante, né, para você firmar o entendimento e você ter certeza de que você ouviu atentamente, entendeu corretamente o que a outra pessoa quis dizer, é você, parafrasear. Que eu levei? Não, ali na minha... É você parafrasear, né? Ou seja, deixa eu ver se eu entendi bem. Você disse isso, isso, isso. Você quer que eu faça isso e isso? Eu entendi direito? Está correto? Então, é interessante você fazer esse processo de parafrasear, né? E dar atenção verdadeira ao outro, né? Então, juntar tudo que a gente ouviu até agora, né? A questão da comunicação não violenta, a questão da empatia, né? A questão dos sentimentos. E o que aí bloqueia, né, essa escuta empática? É você ficar interrompendo, né? Aquela pessoa que está falando, você está, então, mas não sei o quê. Então, estou falando de mim mesma, né? Ai, nossa, você está falando aqui, mas, gente, olha, aconteceu isso comigo. Nossa, aconteceu aqui com... Ai, nossa, o WhatsApp. Ai, né? Porque hoje em dia você está aqui, mas você está atendendo 50 mil coisas ao mesmo tempo e você está lá só para a pessoa. Né? Aqueles discursos prontos e você não está dando a mínima para o que a pessoa está falando, né? Deixar outros pensamentos, então você não está ali naquele momento presente, né? Você está, sei lá, na outra reunião, você está pensando nos seus problemas, você está pensando no que o outro falou antes daquele, então você está 50 mil coisas na cabeça ao mesmo tempo. Ou então você ficar ali se preparando para responder, né? Então, assim, aquela história, já sei o que ele vai dizer, então eu vou responder isso. Lá vem ele me perguntar sobre aquilo de novo. Puxa, eu já falei isso, então eu vou falar de novo isso. Então, é importante você ficar atento, né, a esses bloqueios, a essas questões aí que dificultam a escuta empática. E aí é muito interessante, né, que nós temos uma frase aqui que diz, né, não é bastante ter ouvidos para ouvir o que é dito, é preciso também que haja silêncio dentro da alma, porque muitas vezes você ouve, né, mas você não escuta de fato o que está acontecendo. Então, não é o bastante você só
ouvir, né? Você tem que escutar. Ainda não acabou não, gente, só mais um minutinho. Então, o que traz aí, quais são os benefícios, né, dessa comunicação interpessoal bem feita, essa comunicação interpessoal que você toma todos esses cuidados, né? O que ela traz de benefícios para nós, né? Ela traz um estímulo entre novas culturas, né? Porque quando você se põe a ouvir o outro, você entende o outro, você descobre coisas que você desconhecia, né? Então, se você se põe a ouvir o outro ele aumenta o seu aprendizado, né? Você tem uma riqueza de informações por meio dessa comunicação que é muito positivo, né, para qualquer pessoa, seja tanto no profissional quanto no pessoal. Você tem também uma maior liberdade, ou seja, aumenta a confiança, né, da pessoa e promove uma maior interação, né, na qual as pessoas conseguem se expressar, né, porque sabe que vai ser ouvido. Então, a pessoa ela tem mais facilidade, mais liberdade de conversar com você, né, porque sabe que vai ser ouvido. Muitas vezes as pessoas não buscam uma solução, né, para os problemas, mas apenas alguém que ouça e entenda o que ela está falando, né, que entenda o seu ponto de vista, que entenda o quão importante aquilo é para a pessoa, né? E isso também diminui os conflitos, ou seja, né, a clareza de ideias e opiniões, ela cria um ambiente menos propício para mal-entendidos, né, seja ele qual tipo for. E aí isso traz um diálogo, né, e trazer um diálogo não significa que você vai ter ausências de conflitos, né? O diálogo, ele leva em conta sempre o outro e acolhe essa discordância, como nós falamos anteriormente, ou seja, o conflito, ele não é necessariamente um confronto, né? Apenas um conflito de ideias, uma divergência de ideias. E aí, esse conflito, essa divergência, ela faz com que a gente cresça, ela faz com que a gente seja criativo, com que as ideias surjam, porque nem sempre você tem uma brilhante ideia sozinho, às vezes é um conjunto de informações, um conjunto de ideias, um conjunto de pessoas que faz com que as inovações surjam, as ideias surjam, né? Então é importante aí essa questão de ter essa comunicação interpessoal com mais atenção. E isso faz com que evite aí o famoso problema, né? Se é um problema da comunicação ou se é um problema de comunicação. Então, se você não toma os devidos cuidados com a sua comunicação interpessoal, aí vira um problema de comunicação, né? Um problema da gestão dessa informação. Né, do que chega a você, o que você faz com ela e como você entende, como você lida com essas informações, porque um problema da comunicação é um problema da área de comunicação, né? De repente é algo aí que não deu, uma mensagem que não chegou, um e-mail que não foi disparado, uma coisa que ninguém leu, que ninguém ouviu, mas um problema de comunicação ele está muito relacionado aí a essa questão interpessoal, essa questão empática, a questão da escutativa, né? É um dos fatores aí que a gente tem um grande problema de comunicação. E dito isso, né, qual que seria aí a conexão entre esses três temas, né? Aí eu gostaria de ouvir um pouco de vocês, né, e vamos abrir aí os microfones, e eu gostaria de entender com vocês, né, qual que seria a conexão entre comunicação não violência, entre inteligência emocional e comunicação interpessoal. O que vocês entendem aí que conecta todos esses três pontos, né, da comunicação? Alguém? Alguém? Candidato? Ninguém? A Fátima Sandra. colocou no chat. A Fátima colocou no chat? O que ela escutar colocou? ativamente. Peraí, rolou aqui. Espera só um pouquinho. Perdi. É também um sentimento de se importar com o outro. Legal, muito bem.
Mais Eu acho alguém? que, assim, grosso modo, no centro de tudo isso, a conexão de tudo isso são as pessoas, né? É o ser humano que está envolvido em todo o processo, né? De ponta a ponta. Uhum, Então, eu acho que no momento de uma conversa, no momento de eh, essa conexão é feita por pessoas. Então, eu acho que isso é fundamental, né? uhum, sim. Eu também entendo que a comunicação não violenta, ela é uma forma muito positiva de comunicação interpessoal, né? Eu acho que essa é uma conexão muito importante, porque traz um cuidado, né, no sentido de como você se expressa naquilo que você necessita, né? Então, acho que isso é uma grande conexão. E a questão que foi falada do autoconhecimento, né? Porque quanto mais eu me conheço, mais eu também percebo os limites que eu tenho, inclusive de me relacionar, as coisas que eu aceito e não aceito no outro, que eu sou capaz de mudar. Eu acho que é um pouco essas conexões que eu vejo. Uhum. Felipe levantou a mão. Eu faço coro aos colegas aí, mas uma coisa que me chamou a atenção, assim, né, desses assuntos que foram explanados aí e com as minhas experiências pregressas, é a conexão que isso tem com a ideia de política da Hannah Arendt, assim, que ela parte do pressuposto de que da política entendida no sentido amplo mesmo, de fazer esse conviver junto, sabe? A arte de conviver junto, né? De criar regras e de convivência, que é uma coisa básica, assim, que é tratar o outro como sujeito. Não existe política possível, mas é uma visão de política, né, do conviver da Hannah Arendt, se você trata o outro como um objeto, como um meio para chegar a algum lugar, sabe? Uhum. E algumas noções também de educação e de processo de ensino-aprendizagem do Paulo Freire também é muito ligada a essa noção de comunicação interpessoal, de respeito pelo sujeito, pelos sujeitos da interação. Uhum. Então, eu não tenho estrada nesses assuntos que vocês estão explanando agora, mas me conectou com outras coisas que, para mim, foram referências e são caras, assim, sabe? Uhum. Muito bom Muito bom. mesmo. Queria fazer um comentário, Sandra. Uhum. Na verdade, é um comentário com uma dúvida, né? Assim, acho que foi a Lilian que falou no início, o fato que as pessoas são diferentes, e quanto mais diferente a outra pessoa é de você, mais difícil fazer a conexão, porque a minha experiência mostra que eu costumo dizer o seguinte: não tente entender alguém que é muito diferente de você. Você não vai conseguir entender. E aí, nesse cenário, e o fato é o seguinte: as pessoas são mais e menos diferentes das outras, né? Para as que não são tão diferentes uma das outras, essas conexões, criar as relações, é uma coisa mais fácil. Mas como é que a gente faz com as pessoas que são muito diferentes para nós? Para o bem e para o mal, tá? Uhum. Sobretudo para o mal. Isso é uma pergunta, tá? Para o É. mal, o que eu quero dizer é o seguinte: quando você entende o que eu quero dizer com o mal, né? Quando as características da outra pessoa Difere, né? diferem das nossas, mas nós achamos que essas características são ruins, né? Mas é assim, você tem duas alternativas. A primeira, nesse caso, é se afastar da pessoa, mas nem sempre você pode fazer isso, sobretudo se for um ambiente de trabalho. Então, como é que se lida com isso? Olha, eu particularmente, o que eu costumo fazer, né? O primeiro ponto é aceitar que é diferente, nem melhor nem pior, apenas diferente. A partir do momento que você entende que sim, é diferente, ok, vamos seguir em frente. Agora, nessa questão de que é divergente dos meus princípios e dos meus valores e eu não posso me afastar dessa pessoa, eu procuro filtrar o que é importante, o que é que eu tenho que conviver com aquilo
E o que não, literalmente, assim, é ignorar, né? Então, assim, é saber que, por mais que ela tenha aquele comportamento e te fere, não é pessoal com você, é dela, não é seu, né? Então, você meio que cria ali um limite, uma barreira, até onde é o profissional e eu tenho que lidar com aquela pessoa e eu tenho que conviver com ela. O que passou dali é dela, não é meu. Né? Então, eu sigo com os meus princípios e deixo ela seguir com os dela, né? Desde que isso não interfira em mim, né? Não interfira, não me prejudique, né? Se for algo que não me prejudique, mas é dela, ok, paciência, ela segue o caminho dela e eu sigo o meu. Eu costumo fazer isso, tá? Não sei se mais alguém tem alguma outra técnica, alguma outra maneira de lidar com essas situações, mas é o que eu costumo fazer. E já me conhecendo, né? Então... Jarley vai falar. Quer falar, Jarley? Pode falar. Desculpa. O maior barato de todos, né, é justamente tu ter pessoas diferentes, porque tu entra numa sala, aí tem um cara de cabelo verde, outro vestido num unicórnio, e são baratos, gente. São barato, porque e a diversidade traz isso, né? Há 30 anos atrás era difícil. Talvez, trabalhar com mulheres, ou com homens, não interessa, né? Mas hoje, quando tu olha para uma mulher, tu vê está preparando alguma coisa, tu tem que pensar no universo dela, né? Que ela tem uma outra perspectiva. Então, tu já muda o teu mindset. Tu está falando com um cara que tem o cabelo roxo, pô, esse cara tem uma cabeça diferente, eu tenho que pensar em coisas que atendam ele também. Eu acho que quando a gente começa a pensar assim, as pessoas são diferentes e é difícil. Não, não é difícil. Difícil é nós entender que nós temos que conviver com as pessoas diferentes. Agora, a Sandra falou uma coisa muito importante. Eu acho que seria, para mim, muito complicado trabalhar com um cara que fosse nazista, né? Seria muito complicado, porque volta e meia, as ideias daquele cara eles iriam se direcionar para esse tipo de, talvez, ditatorial, talvez um pouco desumano, e seria muito complicado para mim. Então, esse nível é complicado. Mas talvez eu pudesse exercer a minha capacidade de influência para mudar esse cara. Se a gente deixa esse cara solto, vai dar problema. Mas a partir do momento que eu reconheço alguém diferente, eu acho que eu posso ter a responsabilidade de mudar esse cara. Eu acho que eu passo a ser responsável, né, por ajudar nesse mindset. Eu não sei, eu acho um barato trabalhar com gente diferente. Quanto mais maluca, mais diferente para a pessoa, mais binário, ou seja lá o que for, como ela se entenda, isso traz uma perspectiva que muitas vezes tu não leva em conta. Pô, mas é assim mesmo? Lembrem-se vocês que na década de 90, o pessoal começou a desenvolver carro para mulheres, isso tem a história da Ford, da GM, e eles pensavam na maçaneta, no carro arredondado, quer dizer, um universo diferente, e vendeu carro para caramba. Mulher, quando compra um SUV, não sei, na pesquisa daquela época, pensa mais em segurança, e aí tem os filhos. Então, cara, olha o barato, se vocês não tivessem pensado nisso, teriam muitas coisas quebrado. Né? Meu ciclo. É isso mesmo. O Alberto, só para a gente concluir aqui o tema e para o exercício, né? Na verdade, assim, né, que eu coloquei de uma maneira, mas você foi mais precisa que eu. Eu estava me referindo justamente a princípios e valores, né? E aí eu vou deixar como pergunta agora, mas eu acho que isso dá horas de conversa, que é o seguinte, né? É como fazer isso tudo que a gente está falando aqui e criar relações, conexões, quando os princípios e valores são diferentes. Porque se eles forem realmente diferentes, acaba se voltando uma pessoa contra a outra. Princípio e valor muito diferente cria conflito, muitas vezes. Né? E, às vezes, eles são muito radicais, como foi até citado aqui, citou no caso do nazismo, que seria... Estou pegando um extremo, né? Mas não precisa ser tão extremo. Mas, coisas que realmente não dá, né? Mas o fato é o seguinte, o resto todo é negociável. Princípios e valores não se treina. Não. Sim. Eles são como são. Né? E eles estão no caminho disso tudo aqui. Em empresa, eu acho que a empresa, de alguma maneira, tem que procurar
selecionar por princípios e valores, e eu acho que a gente na vida seleciona por princípios e valores também. Né? Também. Isso, Sim. verdade. Isso mesmo, gente. Quer Realmente, falar, como o Alberto Lívia? falou... Hã? Não, acho que a Lívia ia falar quando passou a palavra. É isso mesmo, a gente, primeiro é isso, né, Alberto? Tem o eu e tem o outro. Tem coisas que são só emoções e tem coisas que são estruturais, como os meus valores. Aí é dificilmente, por exemplo, se eu tenho um valor de honestidade para conviver com alguém desonesto, cheguei, né, uma coisa assim antagônica, é muito mais complicado, sim, e eu não vou mudar porque está na minha estrutura. Então, é difícil, é verdade. Então, a escuta ativa, o respeito, se for no ambiente corporativo, quais são os limites disso? Mas, de verdade, é mais complicado, até para não deixar agredir você mesmo, né? Está indo contra os valores. E no mundo organizacional, quando se coloca os valores da companhia, você imagina que é isso, que é a forma de agir, é o que faz tomar decisão, né? Como a Lilian coloca, o valor me faz ter atitudes e tomar decisões. É isso mesmo, é muito forte. Olívia, como é que fica essa situação nesse momento que a gente está vivendo, em que as comunicações acabam sendo muito pouco presenciais? A gente tem, se eu entendi a pergunta, Cecília, a gente tem, por exemplo, se eu pensar na inteligência emocional, quando eu percebo a emoção e eu estou numa vídeo a vídeo, eu não estou presencial, é claro que você vai perder alguns detalhes, né? Mas alguma coisa você vai conseguir pelo vídeo, pelo rosto da pessoa. Ou pelo tom de voz. Pelo tom de voz, pela fala. Pela fala. Isso. Você consegue perceber. Pela não intervenção, pelo silêncio, você percebe. Até difícil, às vezes, né? A pessoa tira o vídeo, né? Ela entra, ela já tira o vídeo. Normalmente ela está com o vídeo aberto, enfim, são questões para a gente pensar. É um modelo diferente, porque eu não estou fisicamente, né? O corpo fala de uma forma física, de forma ampla. E com o vídeo você está vendo só o rosto. Né? É isso, sim. Mas a escuta, né, que você falou, a pessoa está incomodada, você escutar para entender o que está acontecendo, perceber o que isso está passando, como a Lilian falou, na comunicação não violenta, é o que isso está mexendo comigo também, né? Então, eu tenho aí no processo da comunicação não violenta a oportunidade de colocar o que isso está me afetando. Né? Então, eu tenho tem a algumas oportunidade formas. de colocar um diálogo um pouco mais não violento, né? Porque a gente está falando aqui de diálogos, né? Tanto no processo da inteligência emocional, quanto no processo da comunicação não violenta, ou da comunicação interpessoal, a gente está falando do diálogo, né? Do colocar as pessoas conectadas através do sentimento, da emoção, né? Do diálogo, do fazer acontecer, do um conhecendo o outro, conhecendo a si mesmo. Então, essas coisas todas que vocês falaram que conectam. Eu acho que a gente perde, sim, o não verbal, né? Isso é uma dificuldade nesses meios à distância, mas a gente talvez tenha que aprender a se provocar mais, e daí a importância da comunicação não violenta ou da inteligência emocional e dessa comunicação, que é como é que a gente faz essa comunicação e esse diálogo, né? Quando a gente perdeu uma parte da nossa comunicação, que é a não verbal. Né? Mas os rostos que a Lilian mostrou, a gente pode ver, né? Ou pode até não ver isso, é um sinal. Verdade. Eu não sei se vocês observaram, mas até por esse novo modelo, eu posso não ver, muitas vezes eu não estou vendo as pessoas, mas a minha escuta ativa melhorou, porque eu só tenho esse recurso muitas vezes, eu preciso ouvir. Então a gente fica, claro, né, dado o interesse e tudo mais, você fica muito mais atento. Né? É claro que também se você tiver em 10 webinários ao mesmo tempo, você também não vai conseguir aproveitar nada. Mas se você estiver ou numa reunião, ou numa decisão, ou num treinamento que te interesse de verdade, a sua capacidade de prestar atenção, porque é o único recurso maior que você tem. É da escuta ativa, da observação ativa e da escuta ativa. Também. Ficar ali no que tiver na telinha para eu ver e no que eu posso escutar. Ou no acesso a outros canais, tipo o chat,
A gente brinca do café virtual, né? De eu ir lá e conversar com a pessoa 10, 5 minutos, né? Aquela coisa que a gente perdeu quando passava pelo corredor da nossa organização. Né? Como recuperar esse cafezinho virtual, né? Como recuperar essa conversa informal, que muitas coisas eram percebidas nessas conversas um pouco mais de perguntar sobre como é que tudo vai. E essa a gente perdeu um pouco, porque a gente entra para uma pauta, para uma decisão, né? A gente perdeu esse espaço de colaboração. Né? Acho que Então, vamos para o nosso momento de reflexão? Vamos lá. Então, assim, né, com base nós vamos dividir vocês em 2 grupos, tá? O primeiro grupo, que é a sala 1, ele vai olhar aqui esse diálogo, né, que tem aqui um contexto, e vai refletir, né, esse contexto, esse diálogo aqui, montar ele conforme a comunicação não violenta, né, conforme os passos da comunicação. Então, assim, dentro desse diálogo, como que você montaria um diálogo com fundamentos da comunicação não violenta? Ou seja, como que seria a parte de observação, como seria o sentimento, como seria a necessidade, como seria o pedido com base nesse contexto, tá? E o grupo 2, ele tem um outro contexto, e aí, usando a questão da inteligência emocional, esses passos, né, que o Goleman ele trouxe para nós, então, usando aqui esse diálogo, como é que eu faço a minha autorreflexão, como eu me sinto, como eu posso controlar as emoções nesse cenário, que poderia ser aqui o pensar, o sentir, e como que ele, né, a automotivação, a empatia e o relacionamento interpessoal aqui nesse contexto, tá? Então, vou dividir vocês em 2 salas, 15 minutos. Eu acho que seria interessante vocês tirarem um print. Eu estou tentando printar aqui para colocar no chat, vou ver se eu consigo, mas se vocês puderem printar, né? Printar é um verbo ótimo, né, em português, mas vocês quiserem fazer uma cópia dessa tela, né, para a gente... O print aqui no chat não está. Não passa, Não, no chat não dá, eu vou subir como arquivo, mas aí eles vão para as salas, não pega. Mas então... Façam uma cópia da sala 1, sala 2. Então tá, 15 minutos. A sala 2 qual é? Põe a sala 1, a gente já... A sala 1 é o João? O João com essa CNV? sala 1 é da comunicação. Não, o desenho da sala 2, eu não sei se todo mundo já pegou. Da sala 2. Pronto, então, podemos abrir as salas? Sim. Então, Bem-vindos de volta à nossa sala de encontros. E aí a gente queria, antes de passar para mais uma troca de ideias aqui, eu estive na sala 1, que estava discutindo sobre, fazendo um pouco a jornada da comunicação não violenta, e a Lilian foi na sala 2 para olhar a inteligência emocional. E aí eu queria ouvir do pessoal da sala 1 como é que foi essa experiência de fazer a personagem, né? Explica aí para o pessoal da sala 2 como é que vocês trataram essa questão, como é que foi o trabalho, e quais foram os sentimentos que vieram à tona, né, nesse exercício. Eu posso começar, Sônia? Pode. De cada vez, né? Por favor, né? É isso aí. Eu fui a Tereza, né, a chefe, e fui fazer a abordagem com o João para saber, primeiro para tentar saber o que estava acontecendo, que ele estava chegando atrasado, e para depois tentar construir uma saída, mas não consegui desenvolver a relação para isso, não. Eu acabei ficando preso nas emoções que o João trouxe, assim, que eram muito fortes. E eu não tinha antevisto isso, eu fui pega de surpresa. Assim, eu gostaria de colocar meu ponto, né, como personagem, o João, né?
Então, eu estava colocando para o grupo, eu me senti assim, brava eu comigo mesma, né? Não com o Felipe, né? Não com a Tereza, absolutamente, né? Então, eu estava assim, num processo de desabafo, né? Na verdade, tá? E eu acho, Felipe, que você não teve tempo, na verdade, né? Claro, de claro. ir para a segunda parte do processo, né? Que seria fazer a proposta. Mas aqui, só compartilhando com a outra sala, eu acho que é legal buscar respostas no próprio interlocutor, né? Naquele que você está abordando, né? E perguntar para ele que saídas você tem, e que outras mais, sabe? E esgotando, né? Não deixar ficar só numa, para depois gerar uma negociação, gerar alternativas, gerar uma conversa que você possa realmente chegar a um ponto comum, né? Mas eu gostei, a abordagem do Felipe foi muito acolhedora, foi assim, muito... A gente fez uma dramatização, né, Sônia? Para quem Eu não, sou dura, não teve a eu oportunidade normalmente sou dura, de ver esse desculpa, espetáculo. Eles dramatizaram a cena, foi muito legal. Legal, muito bom. A gente está vendo, até pedir uma ajuda, acho que vocês têm muito mais bagagem. Hoje, eu não sei se concorda, mas me parece que quando a gente fazia coisas há 15 anos, quando a gente cobrava alguém há 15 anos, a gente muitas vezes era mais direto. A Lívia está se rindo tanto, né? Já sabe que eu vou falar, né? Então a gente era meio, não sei se era grosso, mas era mais direto. Pô, João, não chega mais atrasado, índio velho. Qual é que é a tua... Agora, se tu falar isso, tu vai ter Então, assim, o meu problema hoje é como falar, porque não tem manual. Tu pode ler 450 livros, tu não vai encontrar um manual e cada situação. Eu não sei se as pessoas estão mais sensíveis, Líria. Eu não sei se as pessoas estão mais sensíveis. Eu não sei o que está acontecendo, mas falar alguma coisa para alguém tem que ter um cuidado do tamanho de um bonde. E eu não sei muito bem. Né? Câmbio, desligo. Eu tenho essa percepção mesmo de que a gente, a cada momento da nossa maturidade profissional, a gente vai aprendendo o lidar com o outro, né? Talvez, e aí quando você fala antes, a gente não tinha isso, eu não sei se é antes na minha maturidade profissional, né? Quando eu tinha lá no início da minha carreira, alguém falava bom dia, eu perguntava por quê, e isso é um fato real, tá? Se perguntar para pessoas que trabalharam comigo no início da minha carreira, bom dia por quê? Eu detesto acordar cedo, o que você está achando que é bom dia? Não, à medida que você vai amadurecendo e vai se conhecendo e vai se desenvolvendo, acho que você vai percebendo como é que isso afeta a você, em primeiro lugar, e como é que isso afeta o outro e as relações. Eu acho que tem a ver com nossa maturidade, né, nas relações, nas atividades. Esse é um olhar que eu tenho, não sei se a Lilian e a Sandra podem nos ajudar, e vocês também, mas eu percebo isso, tem a ver com um pouco do meu desenvolvimento, do meu autodesenvolvimento. Eu também penso assim, é o autodesenvolvimento mesmo, você vai se percebendo, e talvez até por se perceber, na hora de falar, você vai raciocinar um pouco mais, para poder passar a mensagem para o outro, né? Mas é um exercício mesmo. E vamos pensar que os modelos lá atrás eram outros também. A gente fala das gerações, eu já nem sei, mas tem a Z, a Y, enfim, enfim, é muita geração que eu já... É muita letra, né? Enfim. E é verdade, se você vai aprender a se relacionar com cada uma vai ter uma reação diferente à sua forma de falar. Então, é um aprendizado nosso, né? Nos conhecemos para poder fazer a interação. Além do intergeracional, né? Que tem todo uma questão das relações intergeracionais. Esses dias eu estava numa reunião e um cara na reunião falou: alguém falou alguma coisa e o cara disse: não, mas isso é uma frescura desnecessária, isso aqui, né? Algo assim. Essa pessoa dedurou o cara no RH. Foi reclamar no RH. Então, se sentiu ofendido. Ofendido. Eu entendo a maturidade de cada um tem que lidar com as pessoas com o máximo cuidado possível, é claro que sim, né? Mas o que eu estou dizendo é que dentro da fronteira do cuidado tem algumas coisas que talvez eu não sei mais
Às vezes tu fica parado ouvindo, será que eu toco esse cara? Ou... Eu acho que é isso, eu acho que é um exercício de todo dia a comunicação, né? É um exercício de toda hora, na verdade. É um exercício de cada minuto, né? Você vai errar em alguns momentos, vai acertar em outros, né? Não tem uma receita pronta, né? Uma varinha mágica. Infelizmente, apesar de ter o processo do Rosenberg, exercitar o processo é um processo, né? Exercitar aquele processo. Diga, Felipe, você levantou a mão. Eu tenho a impressão também que uma das mudanças que faz a gente sentir isso diferente é realmente a convivência com pessoas que são bem diferentes da gente nesses lugares, que antes elas não estavam, né? A gente se encontrava mais entre iguais, assim. Então, o background cultural, as experiências de vida, o próprio gênero era o mesmo, né? Até porque a gente tinha uma crença esquisita, né, pessoal, de que era assim, a Líria é uma fora do trabalho, a Líria é outra no trabalho. Aí, quando a gente começa a entender que eu sou um ser integral e único, né, e A isso democratização do mercado de trabalho, e com a entrada de mulheres e de gerações diferentes, de pessoas com um background cultural diferente, você encontra esse diferente no seu lugar de trabalho, e aí você tem que saber lidar com ele com cuidado, né, para que ele não se ofenda, porque coisas que você entenderia como tranquilas, para ele pode ser ofensivo. Então... A gente tem que ir calibrando aos poucos, né, conforme o ambiente que a gente se encontra, né? Verdade. Acho que a Paula queria falar. Paula, você levantou a mão? Eu levantei rapidinho, assim. Uma das coisas que eu tenho aprendido, porque apesar de ser esse processinho, eu falo, olha, eu realmente estou me sentindo assim, né? Coisa que, por exemplo, eu não fazia antes. Então, hoje eu tenho procurado com calma, com autocontrole e tal. Eu falo, olha, eu estou me sentindo dessa forma, a gente pode conversar, ou estou percebendo isso, confirma para mim, e aí a gente vai tentando aos pouquinhos, mas eu acho que é um bom caminho, porque a gente extravasa e acho que o outro acaba... Quando você fala como você se sente, acho que o outro acaba, não, peraí, deixa eu... Né? Acho que é uma chance maior, é isso que eu quero dizer do outro, de você conseguir chamar a atenção da outra pessoa. Sala 2? Sala 2. Quem gostaria de falar do caso da Silvia? Eu gostaria. Diga, Cecília. Quando eu olhei o texto, eu achei meio contraditório, porque, assim, uma pessoa que é trainee há 6 meses num departamento fiscal é um tempo muito curto para qualquer tipo de avaliação. E isso, às vezes, a gente tem nas empresas, você cria um programa, mas não define que para determinados departamentos o tempo faz diferença. Então, você vende uma ideia que eu vou dar um feedback para alguém com frequência, quando você não vai ter o que dar de feedback num prazo tão curto. Talvez seja isso que criou o mal-estar na Silvia, né? Porque prometeram uma coisa que, na realidade, eles não conseguiriam fazer, né? Isso normalmente a gente faz nas empresas, né? Você cria as coisas, vende, mas não é a realidade, infelizmente, né? Verdade, verdade. Tem umas expectativas que acabam não se concretizando. E, às vezes, a pessoa até sai em função disso, porque você esperava que era uma empresa que tinha todo esse cuidado, e isso não acontece. A rotina do dia a dia acaba te assoberbando de uma tal forma que você não consegue fazer isso. E no departamento fiscal, menos ainda, né? E ainda tem o aspecto cultural, né? Se tu falar com um alemão, ele te diz eu te amo, tu tem vontade de matar ele. O alemão, ele é muito pragmático, né? O inglês tem outro jeito, mas o alemão, ele te diz bom dia, tu quer matar ele. Sim. O idioma já é assim. Não, é isso que o Felipe falou, né? Você está lidando com culturas diferentes, com gerações diferentes, com educações diferentes, com culturas diferentes, e aí junta isso expectativas, né, que não são atendidas,
E aí, como é que a gente lida com isso no nosso ambiente profissional, né? Que é um pouco a provocação do segundo contexto, né? Qual é o Por meu isso que a grau gente de não se inteligência entende, né, emocional? Eliane? A gente não se entende só por tudo isso, né? Só por É uma tudo prática. É bem real mesmo. Eliane, quer falar um pouquinho lá da Silvia, do caso, que a Eliane acabou fazendo um discurso lá para fechar o caso da Silvia? Posso falar assim. Estou achando estranho você me chamar de Eliane, né? Porque a gente eu ia falar Sati, mas você não tá... Eu fiquei procurando. Ele. Eu também achei estranho. Sati. Enfim, vamos lá. A gente conversou um pouquinho, né, e percebeu que a Silvia tinha uma maturidade razoável, porque dado que ela estava estagiando e estava incomodada com aquilo, então, por insegurança, enfim, ela foi procurar o RH, que é uma fonte formal, né, para ajuda, ao invés de sair pelos corredores aí, reclamando, fazendo um motim, né, junto aos pares dela, aos demais estagiários. Então, ela foi procurar a fonte correta para tratar o assunto, né, e, dada a orientação da RH, ela agendou um horário, então, com a gerente. O que a gente falou um pouquinho, né, que ela deve ter passado por sentimentos, claro, puxa, tô insegura, tô indecisa, tô com raiva, mas ela deve ter feito ali uma reflexão que a levou, né, pulando já um pouquinho alguns passos que eu não me recordo de todos, mas que a levou a pensar por que será que a gestora dela não ofereceu o feedback conforme o combinado, né, e eu penso que ela pode ter visto, assim, talvez um motivo que não seja ela mesma, Silvia. Então, a gestora poderia estar com um problema pessoal, muito atarefada em fechamento, enfim, sempre, enfim, 6 meses é muito tempo, né, mas podem ter motivos que não estejam ligados a ela mesma, né. Então, eu entendo que ela pode ter tido uma postura tão madura como ela teve de procurar o RH, que ao conversar com a líder dela, ela deve ter tomado uma atitude mais assertiva, mais direta, né, mais pragmática, de ir direto ao ponto, né, olha, eu preciso de um feedback, porque eu estou aqui já há 6 meses, eu quero saber se eu estou indo bem, se eu não estou indo bem, onde eu preciso melhorar, né, e eu preciso que isso seja falado por você, que é minha líder direta, e gostaria de ouvi-la, né, e entender também por que isso não aconteceu, não foi possível de acontecer, assim, de uma forma bem direta, né, acho que ela, dado o pouco texto que a gente teve, o contexto da Silvia, eu imagino que ela pode ter conduzido desta forma, ao invés de entrar e já acusar, cobrar, né, entrar assim, choramingando. Eu acho que essa abordagem mais pragmática traria mais resultado para ela, né, mais possibilidade dela sair dessa reunião com o que ela precisava, que justamente é o feedback. Bem interessante, né, Sati, vou chamar de Sati agora. Isso, por favor. Eu até chamo, mas como aqui está a Eliane Turuta, eu falei, o pessoal não vai saber quem é a Sati, aí sou eu. Foi por isso. E de verdade era esse o caminho, né, embora aparentemente ela já tinha tido uma atitude, porque ela procurou a pessoa do RH para conversar, né, a gente tentamos exercitar o caminho dela, até para ela poder chegar na gestora, que era a Ana, né, enfim, e pedir, de fato, o feedback de uma forma transparente, direta, transparente, sincera com relação à importância, sem a emoção desenfreada de achar que ela é a última pessoa do mundo, que ninguém olhou para ela na empresa e que realmente fizeram uma promessa falsa e já começar a fazer o burburinho na empresa toda. É esse processo da inteligência emocional, né, amadurecer e fazer a conversa franca. É isso. Obrigada, Eliane. Imagina. Silvio, levantou a mão? Eu não sei se eu estou me adiantando aquilo que vai ser discutido, né, mas pegando aí o caso da Silvia, né, do RH, próximo passo que ela tinha, né, era com a gestora dela, né, e aí a gente cai também num ponto aí que o pessoal estava falando, né, aquele colega nosso aí do Sul, principalmente, falou, bom, eu não sei como ela vai me dar o feedback, pode ser também uma pessoa que tem problema de valores muito diferentes da dela, né? Então,
eu acho assim, como é difícil, né, conduzir esse processo, né? E eu acho que isso nos convida à seguinte reflexão: como é que a gente aprende a conduzir esse processo com pessoas que não participaram desse curso? Se todo mundo participasse, seria legal, né? Seria assim, combinou com os russos, sabemos o que temos que fazer, né? Mas nem todo mundo, né? Então, assim, como é que eu, com as centenas de pessoas que eu encontro todo mês, né? Como é que eu me torno o agente disso? Porque vou me deparar com pessoas que não estão preparadas, mas que eu quero ter sucesso nesse diálogo com ele, né? Então, de alguma maneira, eu preciso ser capaz de conduzir, porque senão, né? Então, era mais essa reflexão que eu queria colocar. A gente até fala, desculpa, pode falar. Eu acrescentaria mais uma reflexão na sua fala, Silvia. Não só dar o feedback, mas estar preparado para ouvir o feedback, que nem sempre pode ser o que a gente gostaria. Sim, importantíssimo. A comunicação é sempre uma via de mão dupla, né? Perfeito, Ela sempre vai e volta. Eu acho que também, às vezes, a gente vai com vários pré-julgamentos, né? Como é que será que ela está... Eu já pré-julgo a pessoa, né? Que é uma das questões da CNV, que também aparece na inteligência emocional. Eu pré-julgo, eu acho que ele vai falar isso, que ele vai falar aquilo, que ele vai... Então, eu vou preparado para uma abordagem contrária, eu vou preparado não para uma escutativa, né, como a Sandra, eu vou preparado para dar uma resposta para ele, se não vier a fala que eu quero ouvir. Então, isso, eu acho que tem essa coisa da gente... sabe, né, Líria, quando a gente conversa com outros povos, assim, a nossa fama de latino é ser muito emocional. Isso há muito tempo. De ser muito sensível, né? Então, quando tu está fazendo projeto com o pessoal dos Estados Unidos, em outro lugar, eles nos veem como mais sensível do que o normal. Mas, e eu acho que esse é um ponto que eu tenho visto. O americano, eu adoro trabalhar com o americano, pragmático, rápido, fácil, respeitoso, maravilhoso. O alemão tem outro estilo, o francês olha para ti, te ouve, não te dá a mínima bola, né? Eles acham que estão no topo do mundo. Por causa da cultura tem uma forma de fazer. Mas o brasileiro, cara, tu chega assim, Líria, esse relatório não tá legal. Pô, a Líria me espera na rua, vai me dar umas pancadas. Porque então, nós mas temos... você vê, Jarley, né? que todos os estudos que a gente trouxe são estrangeiros, não é um brasileiro falando sobre CNV ou sobre inteligência emocional, né? São americanos. Ou seja, é que a gente tem um olhar ou uma visão, e eu tenho família que mora lá, que eles são assim, mas eles também não querem ser mais assim. Por quê? Porque tem uma mudança cultural, tem uma mudança em curso no mundo, né? Onde olhar para o lado do autoconhecimento e que as organizações são organismos vivos é uma mudança que vem de lá de fora, não é uma invenção brasileira, né? É interessante essa eles acham a gente emocionais, então eles precisam ler mais Goleman, eles precisam ler mais Rosenberg, que trouxe a ideia do chacal, né? Da onde ele tirou isso? Né? Talvez porque naquela sociedade eles sejam muito chacais. Mas se tu vê os líderes hoje do mundo, né, em termos de liderança, tem lá o Steve Jobs, o Tesla, esses caras são muito pragmáticos. O ser pragmático e a busca do resultado não me torna um chacal, não me torna uma pessoa não empática, né? Então, acho que a gente sempre fala isso, né? Ser uma pessoa chacal, ser mal educado, não tem nada a ver com seriedade no trabalho, com resultado. Então, acho que essa é uma distinção. Quando você pega CEOs, por exemplo, vivendo na pandemia, né, o quanto eles tiveram, as grandes empresas, um olhar humano
em função da questão da depressão por causa dos isolamentos. E não foi à toa, né? Porque a gente viveu um momento de alto impacto. Então, quanto vários CEOs estão olhando para essa questão humana e como alguns CEOs têm sido vindos de carreira na área humana e não mais na área técnica. Então, acho que tem uma movimentação, uma transição cultural, né? Que a gente vê, claro, cada empresa, cada núcleo dentro da empresa, porque quando a gente fala empresa, também não dá para generalizar, tudo é lindo naquela empresa, tudo é ruim na outra, não é verdade. Mas você tem os núcleos em movimentação, né? Então, acho que é um pouco por aí. A gente queria fazer mais uma atividade, que eu acho que a gente ia dar muita risada, mas só se vocês toparem. São 8 horas e quase 10 minutos, é uma atividade que a Sandra pode mostrar. É um processo de escutativa e de criatividade, né? Então, se vocês quiserem, a ideia também pode ficar ideia para vocês usarem, né? Quer explicar, Sandra? Tá. A ideia aqui é trabalhar a questão da escutativa, né? Então, que cada um de vocês continue a história, né? Então, assim, no final você decide. É trabalhar a escutativa, né? Então, é começar a história com essas palavras que estão aqui, pegar o gancho e dar continuidade, tá? Então, assim, não tem certo e errado, não tem... enfim, né? Vamos usar aí a criatividade. A única atenção é que não pode repetir as palavras, né? E você então, tem que falar a história, né? E você tem que falar a história desde o começo, certo? Então, vamos aí... E também não vale usar só a palavra, né? Usa a palavra, faz pelo menos uma frase, duas, né? Para dar um gancho aí, tá? Então, é no seguinte, era uma vez uma escola. Quem quer começar? Eu vou. Vai. Eu vou. Era uma vez uma escola de dançarinos. É só uma pergunta, e aí depois eu posso usar outras palavras ou é só uma? Tem poucas pessoas, acho que dá para usar até duas, uma ou duas. Tá. Eu vou soltar aqui, né? Era uma vez uma escola de dançarinos. As pessoas gostavam de usar roupas bem diferentes, porque aí elas se soltavam. Isso ajudava na criatividade quando eles estavam em plena plateia. E quem continua? Próximo. Olivia. Tinha um gato que sempre visitava essa escola. Acho que ela travou. O gato. E ele achava aqueles movimentos passarinho. Tem uma palavra gato aqui. Tem sim. Anotei o gato, tá certo, Lívia, tem sim. Tem sim. Tem sim o gato. Esse gato visitava essa escola de balé dos dançarinos, né, na plateia, ele admirava muito isso, mas ele era um gato, e ele achava que aqueles movimentos pareciam muito movimentos de pássaros, e ele achava, inclusive, que o som lembrava alguma coisa de piano. A coisa mais engraçada que esses caras fizeram foi dançar com roupa de banana, todos vestidos de banana, e tinha uns que pulavam por cima do piano. Foi uma coisa maluca com essas roupas diferentes num certo fim de semana, só de banana. Legal. Piano já foi falado 2 vezes, hein? Então, pensa na história, porque a brincadeira, já foi. se forem fazer com as suas equipes, é que você tem que reconstruir a história. Então, era uma escola de dançarinos
que eles usavam roupas muito diferentes. Sabe brincadeira de telefone sem fio? Isso, você vai repetindo a história toda. Repetindo a história. Se eu for o último da história, então eu tenho que contar a história desde o começo. Vai ser o cara mais criativo de tudo. Não, tem que ter uma memória ótima. É de memória também, não é só de escutativa. Memória ativa. Vamos lá, a gente Observação ativa, né? Vamos lá. Eles gostavam de dançar vestidos de banana, certo? No fim de semana. Fim de semana. Eu vou pegar do ponto que eu lembrei, que era uma escola, né, de dançarinos, e que lá eu lembro que tinha um gato, né, que ficava ali na plateia, gostava muito de ficar por ali, e achava interessante os movimentos, pareciam muito com o movimento de pássaros, mas também achava que aquilo tinha a música também ligava muito com pássaros. E, por isso, o gato pensou que, para ele, seria melhor também ir ao palco. Legal. Já. Okay. Quem quer continuar a história? Esses dançarinos todos, né, que se encontravam lá, assistidos pelo gato, e que também se vestiam lá com roupas de banana, né, e que, por vezes, também tinham essa questão de utilizar pássaros, né, como na sua estratégia ali, né, eles eram muito amigos. Então, eles tinham uma amizade muito grande entre eles. Eles se encontravam, eles tinham uma amizade, inclusive, fora do trabalho da dança deles. Legal. E além desse trabalho da dança, né, da observação dos gatos e tudo mais, e a dança da banana, eles se encontravam num restaurante ali próximo a essa escola, né, e lá ele tinha um suco maravilhoso que eles gostavam sempre de degustar. Ok. Vai lá. Nesse restaurante tinha também, que tinha um suco que eles gostavam muito de degustar, tinha um chefe que tinha uma culinária fantástica, e eles apreciavam muito isso. E aí, para decidir quem ia pagar a conta, eles faziam a dança das cadeiras, né, para ver quem ia pagar a conta do jantar. Legal. Quem mais? E o gato era o manobrista. No fundo, o gato era o manobrista. No fundo, o gato subiu no telhado, né? Legal. Fátima? E ao final do dia fizeram uma bela comemoração com uma plateia incrível. Muito bom. Acho que muito bom. Muito bem, muito legal. Essa atividade para a gente treinar escutativa e criatividade e saber fazer as conexões, né? O nosso cérebro vai brincando com essas coisas, né? De conexões, que é o propósito dessa brincadeira, né? Leve brincadeira para encerrar aqui o nosso Encontros de Agosto. Agradecendo mais uma vez a todos vocês por essa rede que a gente vem formando cada vez mais forte, com mais amigos conectados, né, com mais elos construídos e criando essa esperança de a gente fazer cada vez melhor o nosso mundo, cada vez melhor. Né, e pensando que a organização é parte desse mundo, mas que a gente tem um mundo cada vez mais caloroso, né, que a gente possa cada vez mais estar perto, estar próximo e estar com o coração aberto em relação ao outro. Muito bem, é isso. A gente agradece muito. A Lilian e a Sandra vão dar o nosso oi final. E tem esse link aí que a Sandra colocou no chat, tá? Para fazer a nossa pesquisa, para a gente ir fazendo melhor a cada encontro. Obrigada a você. Obrigada, pessoal. Boa noite. Obrigada por terem vindo. Muito bom estar com vocês. Muito bacana essa troca, sempre.